Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de empreendedorismo e inovação. Nessa aula, nós iremos tratar sobre empreendedorismo, o seu conceito inicial e as principais atividades desenvolvidas pelo empreendedor, ou seja, as suas características, né? Quem é o empreendedor? Como que ele se comporta, quais são as atitudes que fazem parte de uma pessoa empreendedora. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a você pelo ambiente, pelo som. Eu estou em um ambiente provisório, nessa primeira aula. Semana que vem, provavelmente, o som vai estar melhor e o ambiente vai estar melhor. A gente está cuidando de tudo isso para fazer uma aula bem interessante, bem legal para você, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa tela e aqui nós vamos entender, né, os meandros dessa disciplina, né? A gente sabe que essa disciplina ela é muito importante na vida de todo profissional. Não tem assim como você definir para qual profissional é indicado o empreendedorismo. Hoje, na nossa sociedade, nós temos que entender que o empreendedorismo ele virou parte da nossa atividade do dia a dia. Você empreende para tudo. Você, quando mesmo sendo um funcionário, por exemplo, você acaba sendo um empreendedor quando você procura inovação, soluções, né, modernas, diferentes, quando você quebra aquela maneira de agir, de fazer, que todo empresário vinha acostumado, você de repente diz assim, não, eu vou fazer diferente porque eu quero resultados diferentes. E quando você faz assim, você consegue, aí é a satisfação, né, do profissional. Então, assim, o profissional da odontologia não é diferente do profissional da engenharia, do profissional da educação física, do profissional da pedagogia, enfim, todo profissional hoje precisa entender pelo menos o mínimo de empreendedorismo, o mínimo de como lidar, né, com tantas oportunidades que se apresentam no nosso dia a dia. Então, para começo de conversa, eu sou o professor Abimael Borges, eu trabalho na FATEC desde 2015, eu já trabalhei com diversas disciplinas, né? Eu sou formado em Direito, minha formação é em Direito, Pedagogia, Filosofia, e a minha atuação também, quanto de empreendedorismo, tem a ver com a minha atuação pessoal na área do empreendimento, né? Eu sou empresário na área de educação, eu já tive empresa na área de saúde, tenho o meu escritório, faço o gerenciamento do meu escritório de advocacia. Então, assim, na prática, eu já desenvolvo muitas coisas relacionadas ao empreendedor, ao empreendedorismo. Você já tem uma experiência de vivência pessoal e também tem uma experiência acadêmica, né, de estudar, de buscar conhecimento, de tentar entender o que é a disciplina de empreendedorismo, como que ela se aplica na nossa vida profissional e pessoal. Tá bom? Então, assim, a minha apresentação pessoal, né, e a visão geral desse curso que nós pretendemos passar para você nesse curso. Né? A questão do nosso objetivo hoje, né? O nosso objetivo hoje é tratar dos mais diferentes assuntos relacionados com o conceito de empreendedorismo, relacionados com a definição, né, do que é o empreendedorismo e o empreendedor, né? A atividade que ele desenvolve. E aí a gente vai caminhar nessa construção do saber a partir da compreensão do que é o empreendedor na sociedade. Então, primeiro a gente tem que diferenciar empreendedor de empreendedorismo. O empreendedorismo é o processo, é o meio pelo qual uma pessoa ela é capaz de iniciar um negócio inovador, vamos assim dizer, e ele vai arcar ou assumir os riscos desse empreendimento, né? Organizar os recursos necessários para o empreendimento e
desfrutar também dos benefícios, obviamente, que esse empreendimento vai trazer para ele. Então, basicamente, essa é a definição de um empreendedor ou do empreendedorismo. Tá? O empreendedor, por sua vez, é o ser, a pessoa que tem uma visão diferenciada, uma visão inovadora, uma visão de uma oportunidade que ele encontra, que é uma oportunidade que pode lhe trazer retorno financeiro ou retorno pessoal, satisfação pessoal. Uma dessas, é, uma dessas, desses retornos ele vai querer para si. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender qual é o perfil do empreendedor, né? Como que o empreendedor, quais são as características, né, essenciais ou as características principais dessa pessoa que quer ser um empreendedor ou que é um empreendedor que você visualiza, nossa, fulano, fulana é um empreendedor. Por quê? Porque primeiro ele tem iniciativa, ou seja, o empreendedor não é aquela pessoa que fica olhando o bonde passar, não é aquela pessoa que fica olhando as oportunidades passarem, que fica somente olhando para o que os outros estão fazendo. O empreendedor é aquele que levanta e age, que faz, ou seja, tem iniciativa, ele toma a frente de de uma determinada oportunidade e transforma aquilo ali em ideia e transforma a ideia em um negócio. Tá? Depois, ele tem a resiliência, ou seja, ele é capaz de se adequar a diferentes situações, a diferentes momentos da sociedade. Ele não fica preso diante dos obstáculos, ele não baixa a cabeça e pensa, nossa, eu agora não tenho mais para onde ir, não tenho mais o que fazer. Pelo contrário, o empreendedor é aquele que toma iniciativa no momento de uma dificuldade, de uma adversidade que venha trazer ali dificuldades para a sua vida. E ele transforma a dificuldade em oportunidade de negócio. Né? Ele é um ser humano que usa a criatividade. Ele não fica esperando ver as coisas e fazer as coisas da mesma forma como todo mundo faz. Usa a criatividade, ele inova, ele busca novas alternativas para se fazer a mesma coisa ou para se fazer uma coisa diferente. Mas ele não é uma pessoa que não se atenta para os pormenores daquilo que ele quer. Ele sabe onde ele quer chegar e ele trabalha para aquilo. Ou seja, ele tem um pensamento voltado para o planejamento. Né? Ele planeja, ele sabe o que, é que ele quer conquistar, ele sabe onde ele quer chegar. Ele é capaz de colocar no papel todos os passos detalhados até chegar ao ponto em que ele deseja, até chegar ao objetivo. Então, entenda que o empreendedor é um ser humano igual a você, igual a mim, normal. Só que ele vai visualizar as oportunidades que vão aparecendo, ele vai se adequar às dificuldades ou aos desafios, ele não vai ficar querendo fazer. Imaginem vocês a água correndo ladeira abaixo. Quando ela encontra um obstáculo, o que, que ela faz? Ela fica ali batendo no obstáculo? Não. Ou ela vai passar por um lado, ou ela vai se acumular ali, passar por cima, mas ela vai dar um jeito de continuar o percurso dela sem ser atrapalhada por nada. Ou então ela vai se juntar em determinado local se ali for uma barreira muito alta. Então, observe que esse exemplo da água significa o quê? Você precisa ser resiliente, você precisa buscar os caminhos, mesmo que haja dificuldades, empecilhos, obstáculos, você vai driblando esses obstáculos a partir da sua percepção. Como se você entrasse, por exemplo, num labirinto. Né? Você foi numa direção, percebeu que aquela direção não estava chegando ao lugar que você queria, então muda a direção, muda a maneira de fazer, muda a maneira de agir, mas continua seguindo em frente, continua perseguindo o seu objetivo. Então, assim, ele vê uma oportunidade, ele transforma aquilo numa ideia legal, ele pega aquela ideia, ele transforma
em um negócio, né? Isso com muita iniciativa, com muita resiliência, com muita força de vontade, com criatividade, ou seja, buscando alternativas para resolver os problemas antigos sendo resolvidos de forma inovadora. Mas isso tudo não de forma aleatória, não de forma jogada para um lado ou para o outro. Não, ele faz aquilo tudo de forma planejada, ou seja, ele coloca no papel, ele anota, ele escreve, ele sabe onde ele quer chegar, ou seja, ele define o caminho, né? O início, o meio e o fim. Ou seja, ele define todos os passos para que ele consiga chegar ao objetivo que ele traçou. Né? Ele compreende os passos não só do planejamento, mas da gestão do planejamento. Não é apenas a questão de planejar. Não adianta nada você botar as coisas no papel e largar de mão, né? Deixar para lá. Não. Tem que colocar as coisas no papel e você também tem que gerir. Né? Gerir, porque assim, o plano ele vai ser sempre flexível. Você vai estar fazendo a gestão daquele plano justamente para que você consiga se adaptar, lembra da resiliência? Se adaptar a uma nova realidade, mudar a direção, fazer de forma diferente, agir de forma diferente para chegar ao mesmo objetivo. Né? Porque se você ficar batendo de testa, batendo cabeça, sempre numa mesma realidade, numa mesma forma de fazer, e sempre está dando errado e você não consegue ver e mudar a questão do seu caminho, da sua atitude, né? Você não vai chegar a lugar nenhum, né? E outra coisa é a disposição para o risco, não ter medo de arriscar. Ninguém jamais conseguiu chegar a ser grandes empreendedores. A gente pode falar até da Luísa Trajano, da Magazine Luiza, né? Recentemente falecida, mas que deixou um legado aí de lutas, de desafios. Você sabe que a Magazine Luiza ela praticamente chegou a fechar as portas, né? Não fechou as portas, mas quase faliu. Ela teve uma queda no seu faturamento muito grande, mas a Luiza ela sempre teve uma criatividade, uma alternativa, uma mudança de pensamento, uma mudança de perfil, e ela soube conduzir, nos momentos mais difíceis da empresa, ela soube conduzir a empresa. Então, é importante que você absorva dessas pessoas, pessoas como a Heloísa Trajano, você absorva quais desafios que ela passou. Pare de pensar nela como sendo uma mega empresária, uma pessoa que tinha muito dinheiro, uma pessoa que ia para onde quisesse, fazia o que quisesse. Pare de pensar nela dessa maneira. Pense nela como uma batalhadora, uma guerreira, uma pessoa que teve todas essas características, né? Teve iniciativa, teve resiliência. Nos momentos difíceis, ela soube parar e pensar qual caminho devo seguir, por onde devo caminhar, né? E criou uma das maiores redes de lojas do Brasil. Então, é preciso olhar para ela como sendo um exemplo de mulher, um exemplo de luta, um exemplo de sagacidade, de coragem para enfrentar riscos que não foram poucos. Ela teve todos esses momentos difíceis e esses momentos, né, de glória e de sucesso, porque ela persistiu, porque ela continuou lutando pelo objetivo que ela tinha, compreende? Então, é muito fácil as pessoas criticarem, muito fácil as pessoas falarem que ela tinha esse ou aquele defeito. Difícil mesmo é se colocar no lugar dela e saber agir como ela agiu e construir o império, o patrimônio que ela construiu. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre se espelhando nesses exemplos que nos trazem reflexões positivas sobre como uma pessoa pode enfrentar os desafios da vida de forma resiliente, né? E depois atingir o sucesso. Falando de oportunidades, como que eu identifico uma oportunidade? Gente, existem oportunidades acontecendo o tempo todo, né? Diante de você está acontecendo muitas oportunidades nesse momento e vão continuar aparecendo oportunidades. O grande diferencial
O grande desafio é você conseguir identificar essa oportunidade e saber que ela pode te levar a um patamar diferente do que você está hoje. Daqui a pouco a gente pode falar da questão do odontólogo, a gente pode falar da odontologia, a gente pode falar de outras questões, mas agora nós vamos trazer outros exemplos para acrescentar a vida de vocês, né? Para que você passe a conhecer melhor o que são cada um dessas meios de se atingir a oportunidade. Mas eu vou dividir essa aula em 2 blocos e eu volto no próximo bloco para dar continuidade ao nosso assunto, ok? Valeu, forte abraço e até o próximo bloco.